Atenção, atenção, foi detectado nas redondezas de Far Cry 5 um guaxinim nazi-fascista obeso da extrema-direita ultraconservadora. Rapaz, eu vou achar o óleo e não vou achar esse guaxinim, meu. Que porcaria, hein? Uma semana nossa produção encontrou aí um militante do PSOL morto aí, vítima do guaxinim. Eles também roubaram os pertences dele, porque propriedade privada é coisa de capitalista, né? Inclusive foram encontradas fezes deste raro espécime. Que inclusive eu levei pros eleitores do Aécio Neves pra gente fazer um churrasco aí, mas eles não gostaram da ideia, não. E acima de tudo, para não alimentar o discurso de ódio, os ataques aos animais, a compra de rifles e fuzis, de armas de caça por civis, eu vim de bazuca. Fica quieto aí, cara. É o guaxinim ali, hein? Ó, não achei o óleo, mas achei o guaxinim, hein? Mirar bem aqui e meter um tiro nesse desgraçado aqui, ó. Vamos lá, hein? Sem violência e sem discurso de ódio. E aí, já foi, meu? Essas purpurinas no ar, que merda é essa? Eita, porra! Mas esse guaxinim tá usando Game Shark, hein, mano? Ele é meio viadão, né? Essas purpurinas no ar aí, ó. Viadão, usa Game Shark, ó. Porra, não morre não, ó, caralho. Puta merda, não morre não. Acabou até o míssil, velho. Quer dizer, então que você é da extrema direita, então, né? Você é tão da direita que no Street Fighter, quando seu personagem tá na direita da tela, você ainda assim dá Hadouken com meia lua pra direita, né? Eita, oh, sai fora, cara, eu não quero te beijar não, ó. Sai daqui, meu. Você é louco. Pegar sífilis, gonorreia, socialismo, você é doido, meu. Mandar uma dinamite opressora. Que é caixa de milho essa porra. Pega a dinamite, cara. Aí, ó. Pronto, aí, ó. Toma essa aí, ó. Pronto, ó. Aí, ó. Se fudeu. É feio, peludo. Tem o grunhido desafinado, é tipo o Pablo Vittar. Saudações a todos, meu nome é Heitor Del Céu. Este é o 9º vídeo desse canal e o 2º vídeo da série do Far Cry 5. No primeiro vídeo a gente falou um pouco, né, sobre a realidade ainda, para entender um pouco o contexto do lançamento do Far Cry 5, né, a gente chegou no final, na conclusão, né, que na verdade os roteiros da Ubisoft são apenas crianças birrentas que não conseguem aceitar o contraditório. E nesse 2º vídeo eu ainda não vou falar sobre o jogo, né? Vamos com calma, porque eu ainda quero falar um pouco mais sobre isso. Agora eu quero falar um pouco sobre o Canadá e sobre a França, porque são aí os países, né, onde estão os principais prédios, os principais departamentos da Ubisoft, as principais produtoras da Ubisoft estão localizados nesses países. E é claro que apesar de a gente viver hoje em dia num mundo muito globalizado, é interessante você ver como a cultura das identidades nacionais ainda, é claro, influenciam muito na opinião política das pessoas, né, o histórico de cada nação, aí, né, como isso influencia o imaginário das pessoas. Uma coisa só também a gente pode, só para fechar a parte dos Estados Unidos, né, que eu comentei no primeiro vídeo, vale lembrar também, né, que a esquerda ela é tão tolerante, né, e tão contra o autoritarismo, que eles querem inclusive negar a segunda emenda da Constituição Americana. Né? Então isso já demonstra aí quem que não consegue se lidar, né, com o outro lado do argumento. No caso do Canadá é interessante porque o Canadá ele também abraçou com tudo, né, o progressismo, e ele tem batido muito nessa tecla na questão dos transexuais. Né? Inclusive eu até recomendo para quem ainda não conhece o trabalho fantástico que o Jordan Peterson tem feito, né, que é um psicólogo canadense, que ele tem demonstrado muito bem aí, que foi uma coisa que também acho que eu comentei um pouquinho no vídeo do Wolfenstein 2, né, que ele tem mostrado muito bem como o pós-modernismo, essa cultura relativista, ela absorveu o marxismo, né? Ela absorveu a praxis do marxismo e ela está causando toda essa confusão. Né? E basicamente o que está acontecendo no Canadá, né, que você tem lá o primeiro-ministro do Canadá, né, que é o Justin Trudeau, né, aquela figura abjeta, para dizer o mínimo, que tem toda essa campanha de não podemos ser ofensivos, né, vamos ser politicamente corretos, né, vamos tomar cuidado com a nossa linguagem. Isso é interessante porque essa forma do politicamente correto é uma ferramenta que não apenas vai destruindo a linguagem, vai destruindo a capacidade das pessoas de se lidar com os problemas e refletir sobre os problemas, já que nós refletimos e pensamos sobre as coisas, expressamos as coisas através da nossa linguagem. Isso inclusive criou um problema na Europa hoje em dia, porque na Europa você não consegue ter uma discussão séria sobre, por exemplo, o problema da imigração islâmica, porque o politicamente correto ele cortou completamente a linguagem. Você não pode mais usar termos objetivos, você não consegue mais nem dialogar direito.
sobre o que está acontecendo, por exemplo, na Europa. E eles vão justamente através dessa ideia de fazendo dinâmica, então vamos passar leis e direitos. Então essa ideia de que os direitos vão permitindo que as pessoas vivam melhor e vai dando liberdade para as pessoas, e essa visão, na verdade, ela é o inverso da realidade. Né? Porque todo direito que é promulgado, né, todo direito ele é necessariamente uma obrigação para terceiros. Então, por exemplo, se eu falo que todo mundo tem que ter direito à educação, bem, quem que vai fornecer essa educação? Bem, você vai ter que, então, o quê? Criar impostos, por exemplo? Vai ter que contratar professores, fazer concurso público? Então, na verdade, todo direito, e nesse caso isso é um direito positivo. Né? O que é um direito positivo? Um direito que não é baseado simplesmente na autonomia do indivíduo. Né? Por exemplo, um direito negativo seria o direito à vida, por exemplo. Isso aí é um direito negativo. Agora, todo direito positivo, ele impõe algo a terceiros. Então, quando eu falo que, apesar que o negativo, de certo modo, também impõe, é claro. Quando eu falo, por exemplo, que eu tenho direito à minha vida, isso não, as outras pessoas não podem me matar. Né? Então, o direito negativo também, é claro, tem esse caráter natural de impor uma obrigação aos outros, só que fica clara a divisão. Né? Que o direito negativo, ele é baseado, né, na autonomia do indivíduo, no mérito individual. Né? Então, ele é o mínimo que você tem para, pelo menos, ter uma sociedade. Agora, o positivo, quando você começa a impor esses mecanismos, isso é o contrário do que parece. Ele cerceia a liberdade das pessoas, ele não dá liberdade para as pessoas. Isso pode ser através, por exemplo, de impostos, ou, por exemplo, no caso, no exemplo que eu dei da educação, ou, por exemplo, no caso do que eles estão falando dessa questão de ser ofensivo, então eles querem passar leis que criminalizam o tal do discurso de ódio, sendo que o próprio princípio do discurso de ódio é algo subjetivo. Então isso já é necessariamente uma opressão da liberdade de alguém, porque algo que para mim pode não ser ofensivo, para outra pessoa pode ser ofensivo, e aí quem que vai decidir isso? No caso, é claro, vai decidir isso quem estiver de acordo com a pauta progressista. Então aí você tem você tem um cerceamento da liberdade do indivíduo, e como, por exemplo, o Jordan Peterson muito bem falou de forma brilhante naquela famosa entrevista que ele deu recentemente para o Channel 4, para você ter liberdade de pensamento, você tem que correr o risco de ser ofensivo. Né? Porque se você não quer ser ofensivo, você não consegue ter liberdade de pensamento. Você cerceia a liberdade do indivíduo, e que é a verdadeira minoria também, que foi o que eu comentei muito, né, na primeira parte dessa série. E é isso que o Canadá tem feito muito. Né? Então ele vai lá então com essa premissa, não, né? Vamos aqui construir um mundo, né? Um mundo mais tolerante, né? Querendo cercear a liberdade dos indivíduos e querendo impor a opinião subjetiva deles para os indivíduos, para as minorias. Né? O que eu acho muito legal também, porque o Canadá ele realmente chegou a uma conclusão fantástica, né? Porque quer dizer então que o maior opressor da humanidade não foi Hitler, não foi Stalin, não foi o Mao Tse Tung, não foi o Pol Pot, foi o Aristóteles, né? Porque o Aristóteles que foi o pai da biologia. O Aristóteles ele foi professor do Alexandre o Grande, né? Depois o rei da Macedônia, e o Aristóteles ele construiu o Liceu, né? Que era a academia dele, e o Liceu ele dividia ali várias tarefas de estudos, né? para os alunos se especializarem, e tinha ali estudos muito profundos de biologia. Né? O Aristóteles foi o grande pai da biologia. Ele foi o primeiro homem a construir realmente um zoológico ali para estudos de biologia. E ele pedia para o Alexandre, nas viagens dele, para levar animais para ele. Então ele falava: Alexandre, se você vê ali um pássaro que é diferente, traz esse pássaro para mim, para eu estudar e tal. Então Aristóteles ele foi aí o maior opressor da humanidade, né? Porque ele falava que o homem é homem, que o urso é urso, que o gavião é o gavião, que o pato é pato. Então realmente o Aristóteles foi o maior opressor da história da humanidade. Né? E bem, enquanto os canadenses, né, tentam vencer aí a ditadura opressora, né, do Aristóteles, lá na França, que é o outro país aqui, a Ubisoft é uma produtora francesa, é interessante você também ver que a França sempre teve essa proximidade com o socialismo. Né? Uma curiosidade até que as pessoas não sabem, é que quando a gente fala na França já vem a Revolução Francesa na cabeça. Né? Mas uma coisa muito curiosa da França, muitas pessoas também não sabem disso, isso com certeza não está nos livros do MEC, é que durante a Segunda Guerra Mundial existia uma ala grande de franceses socialistas que queriam que os nazistas invadissem a França. Inclusive quando os nazistas de fato invadiram a França, né? Só que depois os aliados conseguiram varrer, né? A França conseguiram expulsar os nazistas. E depois que isso aconteceu, quando havia encontros de líderes dos aliados na França, haviam inclusive atentados, né? Haviam franceses que faziam atentados que ficavam revoltados porque eles queriam que os nazistas tomassem conta da França. Inclusive, a França tinha, mesmo depois da Segunda Guerra, ainda tinha um partido comunista forte, que tinha bastante relevância.
Só que, principalmente com o livro Arquipélago Gulag, né, que é um livro fantástico, que eu recomendo a todos que falem sobre os gulags da União Soviética, aí ele fez com que o Partido Comunista Francês perdesse muita força. Mas vale destacar que ainda assim a França sempre teve essa proximidade com o socialismo, só que hoje em dia eles estão numa espécie de ressaca do socialismo, muito parecido com o que tem acontecido no Brasil. Eles ficaram décadas sobre o Partido Socialista, eles não aguentam mais falar de socialismo. Se você for falar de socialismo para um francês comum, ele vai querer te jogar no rio, né? Tanto que, nessa última eleição, o Partido Socialista teve 6% dos votos, acho que foi algo em torno assim. Tanto que o François Hollande, né, eu não sei se é exatamente assim que pronuncia, ele nem quis se candidatar, né, porque ele sabia que não tinha a menor chance. Porque a França ela abraçou com tudo mesmo essa ideia do welfare state, que não tem nada a ver com o socialismo clássico, mas essa ideia muito também de direitos positivos, né, de querer garantir saúde universal para todo mundo, educação universal. E eles fizeram a maluquice de tributar os ricos em 75%. Então, o imposto de renda para os ricos chegou a ser 75% na França, o mais alto do mundo. E isso, claro, destruiu completamente a economia francesa. Os ricos começaram a sair do país, pararam de investir, destruiu o poder de compra. Isso aí foi uma confusão enorme. Mas você deve pensar, pô, Heitor, mas a imprensa, né, falava muito do Macron e da Le Pen, né, que a Le Pen é da extrema direita, ai meu Deus, e o Macron, na verdade, era de centro-esquerda, centro ali. Sim, mas na verdade você vê como as coisas nunca são tão simples como a imprensa quer contar. O Macron, economicamente, ele é mais à direita que a Le Pen. A Le Pen ela é estatista pra caramba. O Macron, na verdade, uma das coisas que fez com que ele ganhasse muita relevância na disputa política foram as promessas econômicas, porque ele prometeu uma reforma trabalhista e uma reforma tributária que eu não tenho certeza que pé está, até mesmo porque eu acho que ele não conseguiu a maioria no parlamento que ele queria, né? A reforma trabalhista já passou, inclusive vários sindicatos lá franceses, vagabundos sindicalistas, fizeram lá protesto, falando que ia tirar os direitos dos trabalhadores, né? Isso tem no mundo todo, não tem só no Brasil, o sindicalista vagabundo é meio universal, né? Mas então você vê como é mais complicado, né, do que a imprensa simplesmente quer passar. E para a gente concluir esse vídeo, falar um pouquinho sobre o histórico da própria Ubisoft. Porque a Ubisoft, eu sinto que ela sempre quis fazer o Far Cry 5, só que como ela é covarde, ela estava esperando o momento certo, que foi agora, né? Como eu falei no primeiro vídeo, a eleição do Trump alimentou todo esse desconforto, né, com os rednecks. Então, se você vai lá em Nova York, vai nas grandes cidades americanas, todo mundo odeia os rednecks, odeia o estilo de vida deles e os valores que eles representam. Então, agora foi o momento certo. Mas você vê que a Ubisoft sempre teve aquela vontadezinha, né? Você pega, por exemplo, a série Assassin's Creed, os vilões da série são os Templários, né? E eles inclusive, eles fizeram uma gracinha bem grande ali no Assassin's Creed Syndicate, né? Onde o jogo se passa em Londres e tem o Karl Marx, e o jogo mostra, você faz várias missões ali para o Karl Marx para ajudar os pobres, né? Então é como se o Karl Marx fosse ali um amigo dos pobres que ajudava os pobres, e nada pode estar mais longe da realidade. Karl Marx era um vagabundo que mal se sustentava, passou a vida inteira se sustentando com a riqueza dos outros, nunca viu um proletário na vida. Quem via os proletários e quem colocou essa interpretação dos proletários na obra de Marx foi o Engels. Porque o Friedrich Engels, né, que escreveu junto com Marx, por exemplo, o Manifesto Comunista, ele sim, né, era dono de indústrias e ele entendia mais esse dinamismo da indústria. O Marx não entendia porra nenhuma, o Marx nunca soube o que era ser pobre, nunca entendeu nada, era um vagabundo. Então, assim, isso nada pode estar mais longe da realidade do que o que o Syndicate tentou fazer, certo? E aqui a gente chega no final, então, do segundo vídeo da série. Obrigado por assistir até aqui, a gente se vê no terceiro vídeo. E aí, finalmente, eu vou começar a falar do jogo. Beleza? Um abraço.